Mas se um objetivo de Zelensky e dos europeus é atrair os americanos mais profundamente para isto, ou seja, persuadir Trump a não bem tentar acabar com a guerra ou terceirizá-la para os europeus, mas sim fazer com que a América seja arrastada para dentro, como... Você acredita que isso seja um caminho possível aqui, considerando os eventos recentes? Porque Trump, ao que parece, adotou uma postura bastante firme contra isso, mas, novamente, você nunca sabe o que é mera retórica e o quanto ele realmente saberia com antecedência. Mas até mesmo o Financial Times tinha um artigo onde eles fizeram a observação de que o objetivo para Zelensky seria, bem, algo mais ou menos como tentar conseguir que Trump ficasse do lado deles para que eles pudessem, pelo menos, exercer pressão sobre Putin. Então, sabe-se, isso é basicamente o melhor que se pode conseguir, tentar envolver os Estados Unidos, e os europeus também não hesitaram em deixar isso claro, que este deve ser o objetivo, colocar os americanos de volta na linha de frente contra os russos. Você vê um caminho aqui? Não há caminho. Isso, na verdade, o que foi tão importante sobre o encontro entre Zelensky e Trump no domingo é que eles deixaram bem claro, Trump, depois que, não vamos declarar um cessar-fogo. Não, eu não estou a disponibilizar uma pilha de dinheiro novo para o Zelensky. Não vamos estar a colocar, sabe, não há prazo. Bem, as coisas concretas que Zelensky queria, ele não as conseguiu. Mas também fiquei fascinado pelo Trump. Em vez de falar tão depreciativamente sobre os europeus como ele normalmente faz, ele foi muito elogioso. São ótimas pessoas. Eles são líderes maravilhosos. Eles são simplesmente o máximo. São os melhores. Sabe? Ele estava ali puxando o saco deles. Sabe, ele vai apenas dizer as palavras bonitas, mas ele não vai agir de acordo com o que diz. E a reação da Europa ao que o Trump disse tem sido, sabe, bem irritada. Tipo, sabe, que diabos? Então, eu acho que os europeus percebem que eles têm que seguir o próprio caminho, que Trump não está alinhado com eles neste assunto, e que as probabilidades de eles conseguirem incriminar Trump com alguma coisa, foi isso que tornou este ataque a Putin, ou à residência de Putin, na noite de domingo para segunda-feira, tão insano. Porque, novamente, eu acho que foi feito deliberadamente para descarrilar o processo de paz, e eu acho que também foi feito como parte, o movimento está em andamento para se livrar de Zelensky. A utilidade de Zelensky já passou, sabe? Ele era bom como presidente porque era visto como um cara que podia arrecadar dinheiro. As pessoas gostavam muito dele, um carinha baixinho, sabe? Meio que bondoso. E sabe? Ele conseguia tocar piano com o pênis, sabe? Esse tipo de coisa. E ele estava ganhando dinheiro. O dinheiro estava jorrando. E uma vez que entrou, estava a fluir de volta, sabes, pelo menos 48 bilhões de dólares e talvez mais de 110 bilhões, mas os seus dias de fazer dinheiro acabaram, ao que parece. Bem, sabe, né, especialmente no que diz respeito aos Estados Unidos, existem relatos de que o general Zaluzny, que foi de certa forma exilado para Londres como o ostensivo embaixador da Ucrânia no Reino Unido, está agora a caminho de volta esta semana, ou sabe, na sexta-feira ou no sábado para Kiev. Então, sabe, há a possibilidade de ele ser colocado no cargo enquanto Zelensky seria encorajado a se aposentar, possivelmente. Sabe, vamos ver. Isso bem, o que está claro agora é que a Europa está em caos e a Ucrânia está em caos. Eles não sabem o que fazer. E quando nos deparamos com situações como essas, não é de todo surpreendente que eles reajam de forma tão agressiva com algo tão absurdo e perigoso quanto tentar atacar uma residência onde Putin talvez estivesse. Sim, isto eu já vi agora, acho que o Zaluzny também, ele indicou que queria renunciar ao cargo de embaixador. Bem, eu meio que tenho partido desse pressuposto quando for a hora de Zelensky partir, e muitos do o círculo íntimo têm o bem partido. Então a sua posição está obviamente bem enfraquecida, ainda mais agora com esta corrupção ligada a ele também. Mas bem, quem você acha que está puxando os cordelinhos? Pelo que eu vejo, sabe, Zelensky não é o cara no comando, ele é apenas o homem de frente.
Ah, ele é o principal fantoche. Ele é como o tocador de realejo com um macaco na corda, sabe? Ele gira o realejo e o macaco dança. Zelensky é o macaco dançarino. A questão é quem é o tocador de realejo ou quem são os tocadores de realejo. Bem, eu acredito que o setor da direita, aqueles que, digamos, são esses ultranacionalistas que são descritos como neonazistas, eu acredito que a liderança deles é quem realmente está a dirigir o esforço. O que torna Zaluzhny uma figura mais atraente para eles é que Zaluzhny está ideologicamente alinhado com as suas ideias, muito mais do que Zelensky. Zelensky chegou atrasado a esta festa. E francamente, não acho que esses ultranacionalistas, os que estão tão intimamente alinhados com Bandera e etc., tenham qualquer confiança em Zelensky. Então eles podem muito bem ter estado por trás deste ataque para ir atrás de Putin, tanto como uma forma de envergonhar Zelensky. E talvez se tivessem sucesso e chegassem a Putin, então diriam, ok, agora o problema está resolvido, o que é, eu acho, uma análise tola da parte deles. Sim, eu acho que uh, se o Putin fosse morto, as consequências disso seriam realmente muito sérias. Quer dizer, não haveria mais nenhuma restrição, porém, isso seria extremamente perigoso. Mas o que você acha, no geral, da reunião entre Trump e o Zelensky? Porque, como sabemos, Trump tem ido e vindo. Ele está se posicionando como o mediador e pacificador, mas os Semilha ainda estão muito envolvidos nesta guerra. Sabe, depois de um ano é difícil levar Trump a sério quando ele diz, bem, é a guerra do Biden, não é a minha. Quer dizer, ele não fez realmente nada para... bem, não nada, isso não é verdade, mas ele poderia ter tirado os Estados Unidos disso, mas ele não fez isso. Bem, mas então eu também estava me perguntando como ele teria agido nesta reunião com Zelensky e eu pensei que ele não voltaria completamente para Zelensky como ele fez no passado, porque não há mais cartas para jogar, ou seja, as coisas estão caindo aos pedaços. Mas afinal, o que você acha disso? Bem, vamos começar pelo fato de que, aparentemente, eles estavam discutindo o plano de paz de 20 pontos de Zelensky. A Rússia, por sua vez, rejeitou esse plano de forma categórica, sem sequer considerá-lo. Não é, de fato, nem mesmo um ponto de partida para qualquer negociação. Então, pergunto-me, Zelensky e Trump estariam negociando sobre um plano de 20 pontos que já não tem qualquer relevância? Bem, sabe, eles poderiam muito bem estar sentados e a dizer, ei, vamos ver se conseguimos criar um unicórnio num laboratório. Sabe, isso não vai acontecer. Então, foi uma reunião muito mais cordial. Achei digno de nota na conferência de imprensa que Trump falou sobre a criação de grupos de trabalho. E, caramba, o grupo de trabalho dele tinha todo mundo, sabe? Tipo, tinha o Witkoff, o Kushner, o Marco Rubio, o Pete Hegseth, sabe? Tipo, todo mundo. Não sobrou ninguém em Washington para trabalhar. E, inevitavelmente, se eles de fato estabelecerem um grupo de trabalho como esse, essas são negociações de longo prazo que se estendem por um bom tempo. E enquanto isso acontece, o avanço militar russo está acelerando, não desacelerando, e eles estão se movendo muito, muito rapidamente, particularmente em Zaporíjia. A Ucrânia não possui nenhuma rede de defesa em Zaporíjia e, portanto, os russos irão avançar e terão a própria cidade de Zaporíjia completamente cercada, sabe, talvez já no final de fevereiro. Eles estão a mover-se muito rápido. Então, a reunião não foi um desastre de relações públicas como aquela coletiva de imprensa de fevereiro no Salão Oval, onde Trump e J.D. Vance tiveram um embate com Zelensky. Mas Zelensky não saiu de lá com nada de concreto para dizer, certo, pessoal, temos um caminho claro a seguir. Aqui está o mapa. Aqui é como vamos derrotar a Rússia. Não há um caminho a seguir. Esse é o problema. Sabe, isso é o que confunde no acordo de paz, porque não é como se eles tivessem uma ideia similar do que a paz deveria ser, mas eles não conseguem, eles têm algumas questões menores. Ou como a administração Trump disse, nós já concordamos em 90%, mas o que eles querem é exatamente o oposto, porque para a Rússia eles dizem que a origem desta guerra, a razão pela qual
sabe? Porque esta guerra é simplesmente porque a OTAN tentou puxar a Ucrânia para a sua órbita, usá-la como um proxy contra nós. Então, considerando que esta é a origem fundamental da guerra, a paz exige que a Ucrânia restabeleça a sua neutralidade, ou seja, sem adesão à OTAN, sem tropas da OTAN na Ucrânia, sem serviços de inteligência ocidentais na Ucrânia e sem mísseis ou outros sistemas de armas na Ucrânia. Além disso, eles dizem que tem de haver as concessões territoriais, ou seja, Istambul Plus. Mas para a Ucrânia e para os europeus, não é como se fosse uma versão completamente diferente. É, na verdade, o oposto exato. Esta guerra, segundo a perspectiva deles, é simplesmente que os russos acordaram um dia e decidiram que queriam restaurar a antiga União Soviética ou o Império Russo. Assim, a paz exige que, idealmente, a Ucrânia se junte à OTAN em algum momento. Estaria pelo menos alinhado com a OTAN, teria tropas europeias na Ucrânia. Eles querem um exército de 800 mil homens, forte em tempos de paz, que só pode ser sustentado com a assistência da OTAN. E, claro, não nenhuma concessão territorial, pelo menos nenhuma retirada completa do Donbas. Então, o que é que há para se conversar de facto neste cenário? Porque isto quer dizer, eu ouço o Trump a falar, a proferir coisas como, bem, vamos investir muito dinheiro na Ucrânia, vamos fazer acordos com os russos, mas para os russos e para os ucranianos, grande parte disto é vista como uma questão, existe como uma questão existencial. Para os ucranianos, eles temem que se perderem estes territórios, se não tiverem proteção, eles murcharão sob pressão russa. Para os russos, eles dizem que a OTAN na Ucrânia é uma ameaça existencial. Quer dizer, é por isso que foi tão perigoso quando a OTAN ameaçou ou prometeu expandir-se em 2008. Isso desencadeou uma competição de segurança da qual não podemos escapar agora. Quer dizer, antes de 2014, ninguém na Rússia falava em tomar a Crimeia. Agora estamos aqui, então não há mais solução para isso. Então, o que é que estas negociações realmente pretendem alcançar? Parece que os russos estão a preparar o terreno para uma exigência de capitulação, porque, ao que tudo indica, um dos lados terá de capitular e geralmente é o lado vencedor, independentemente do que a União Europeia pensa. Bem, vamos voltar um pouco e analisar o seguinte. O verdadeiro ímpeto para esta mais recente rodada de negociações de paz não se originou em Moscou. Na verdade, ele se originou com os Estados Unidos. E por que isso? Porque há uma crescente percepção de que os ucranianos estão perdendo e que não há absolutamente nenhuma maneira de eles vencerem. E assim, para tentar encontrar alguma forma de desarmar essa situação, levando os russos a fazer concessões à moda de Minsk II, onde, em vez de a Rússia acabar com todos os ucranianos, dá-lhes um fôlego para que possam rearmar, reequipar, retreinar, reagrupar, fazer toda a reprogramação. A Rússia tem se prestado a isso, eu acho que pelo simples fato de querer estabelecer melhores relações com os Estados Unidos, para pelo menos colocá-las de volta no mesmo pé de igualdade que existia durante a Guerra Fria, onde mesmo que tropas soviéticas estivessem sendo usadas no Vietnã para matar soldados americanos, o CUI e a União Soviética ainda conversavam, ainda realizavam consultas regulares, ainda negociavam acordos. Acho que é para lá que Putin e Lavrov, é para lá que eles querem ir. Resolver a guerra na Ucrânia, eu não acho que eles vejam isso como uma possibilidade realista, considerando, como você bem notou, que não é como se ambos os lados tivessem concordado em comprar um Lamborghini e agora fosse apenas uma questão de discutir sobre qual cor e que tipo de acabamento de couro ter por dentro. Certo, é como se eles tivessem concordado, certo, que cada lado queria transporte. Os russos querem num foguete e os ucranianos querem com cavalo e carroça. Agora, talvez tudo o que concordaram até agora seja a cor. Vermelho, certo. Concordamos, vermelho, mas há muitos outros detalhes que precisam ser discutidos e acertados, porque uma nave espacial é bastante diferente de uma carroça puxada por cavalos. E então você não resolve essa questão com cada lado fazendo concessões. O que se afirma e a premissa fundamental da abordagem ocidental, especialmente do lado de Trump, é a ideia de que eles conseguirão, se conseguirmos que a Rússia concorde com estas três coisas e faça algumas concessões, isso resolverá a guerra. Não é disso que se trata esta guerra. Essa é a questão. Porque Putin continua a invocar as causas profundas. OTAN, expansão para o leste, ponto. Essa é a causa.
Então, considerando que é aqui que nos encontramos com a diplomacia aparentemente não avançando para lugar nenhum, o conflito está escalando de forma dramática no exato momento em que as coisas estão desmoronando. Estes são tempos de grande desespero. Em tempos desesperadores, as pessoas costumam fazer coisas estúpidas. Sim. Mas, bem, o lado perdedor pode cometer atos imprudentes. O lado vencedor talvez se torne ousado demais e um erro de cálculo pode acontecer. Então, você tem alguma previsão? Não olhando para a sua bola de cristal, mas com base em como você vê os desenvolvimentos, o que você espera ver nos próximos meses até 2026? Eu espero, de facto, que a retaliação da Rússia por este ataque de drone falhado contra a residência presidencial venha a ser de uma dimensão tão, mas tão significativa, que isso irá obrigar os líderes europeus a recuar nas suas posições, a repensar a sua estratégia e, consequentemente, a abrir um verdadeiro canal de diálogo e negociações com a Rússia. Eu acredito que Putin aceitaria um acordo que deixaria a Ucrânia completamente intacta, com acesso garantido ao Mar Negro, mas isso significaria que não haveria tropas da OTAN, nenhuma garantia de segurança vinda da Europa e nenhuma força militar ucraniana de grande porte. Se essa possibilidade não se concretizar, se um acordo desse tipo não estiver disponível ou não for alcançado, eu vejo que em 2026 a Rússia tomará Kiev, eles tomarão Odessa, tomarão Mykolaiv e controlarão depois Dnipropetrovsk, Sumy, Poltava e Kharkiv. Eles controlarão efetivamente todo o território a leste do rio Dnieper até o final de 2026 e eles estarão relegando a Ucrânia politicamente, não conseguirá mais regressar a um estado industrial de qualquer relevância ou importância, será uma nação agrícola e uma que dependerá fortemente dos russos para conseguir exportar os seus grãos. Eu também acho que, nesse contexto, o Ocidente será atingido por uma crise económica que restringirá ainda mais o que ele pode fazer militarmente. E então ele vai, nessa situação, porém, por causa dessa fraqueza, a Europa pode ser tentada a atacar a Rússia. Assim, o potencial disto escalar para uma guerra aberta além das fronteiras da Ucrânia é, creio, significativo. Eu não acho que os líderes europeus saibam o que estão fazendo aqui, porque eles continuam a insistir neste ponto de que uma guerra pode ser melhor do que uma paz ruim. Este é essencialmente o sentimento, porque e você ouviu isso da Finlândia, ouviu isso dos Estados Bálticos, ouviu isso da Dinamarca, o chefe da inteligência alemã, todos estão dizendo a mesma coisa, que nós não precisamos de uma paz ruim, e é melhor apenas continuar com isso. Mas como você disse, se esta guerra continuar, os russos tomarão Odessa se não conseguirem um fim diplomático para este conflito. Então acabou. Não só por esta guerra, mas não vejo como a Ucrânia pode se recuperar como nação. Isso vai perder Mykolaiv e Odessa ou destruiria. Digo, eu não consigo entender como é que isto não é evidente. Porque talvez porque não vale a pena contar suas perdas agora, em vez de só cavar este buraco cada vez mais fundo. Mas, sim, uma das minhas as principais frustrações neste momento. Mas, bem, a Ucrânia já está sofrendo por não conseguir usar o rio Dnieper como antes, 4 anos atrás, quando o Dnieper estava aberto, uma quantidade significativa de produtos produzidos na Ucrânia era transportada rio abaixo para os portos do Mar Negro, depois carregada e enviada. Esse rio está fechado há 2 anos. Quando uma barragem foi explodida. Acredito que em 2023. Então não há navegação eficaz. Além disso, agora que, basicamente, a Rússia controla a metade inferior, ou o terço inferior, do rio Dnieper, que mesmo que o rio estivesse aberto, toda a carga ucraniana poderia facilmente ser interceptada e destruída. Então, essa é uma das grandes questões a longo prazo, que se a Ucrânia quiser permanecer viável como nação e se tornar um país neutro que esteja realmente alinhado com a Rússia, ela pode sobreviver. Mas não é, eu não vejo nenhuma vontade, por parte dos europeus
para concordar com isso agora. Sim, eu me lembro da barragem de Kakhovka, que foi também atribuída à Rússia. Isso de novo, é um tema recorrente, mas é só é o quê? Todo jornalista, sabe, não importa se não há evidências, não importa se todas as evidências sugerem o oposto. Nenhum jornalista no Ocidente quer ser visto como alguém que está do lado da Rússia. Então, mesmo que seja algo de bom senso, que seja óbvio, todo mundo precisa repetir a mesma bobagem. Porque, caso contrário, você é um, sabe, fantoche do Kremlin, então... Bem, você já viu aquele vídeo da RT, um clipe, culpe o Putin. É tipo um Natal, você tem que ir ver, ele mostra uma família sentada num sofá, e é essa música sobre... É tipo uma canção de Natal. Mas o refrão que se ouve em todas as linhas é a culpa é do Putin. E assim, tudo de ruim que acontecia, culpavam o Putin. É culpa do Putin. E no final, eles têm imagens de von der Leyen, Boris Johnson e Piers Morgan, todos dizendo a culpa é do Putin. Então, isso confirma o seu ponto. Acho que você vai achar hilário, mas também revela uma verdade importante. Bem, obrigado pelo seu tempo. Amigo, feliz ano novo. Ei, feliz ano novo a você.